Boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Olha que 2019 não acaba, hein? Tá todo mundo falando, vem 2020, porque tá difícil. Tanto que agora, mais duas notícias preocupantes no mundo artístico. Sem contar todas as outras. Aqui a gente cobre o mundo artístico, é disso que a gente está falando. Gugu Liberato sofreu um acidente doméstico, está hospitalizado, em observação. Já já a gente dá os detalhes. E o Galvão Bueno também passou mal lá no Peru, não é? E teve que ser hospitalizado, passar por um procedimento no coração. As coisas realmente estão assim, da gente pegar e falar assim, não, que isso? Como? Tem certeza? Aconteceu isso mesmo? Porque a gente sempre leva um choque, sempre leva um impacto. É uma coisa atrás da outra. São várias coisas que nos pegam desprevenidos e tudo numa mesma época. Embora esse ano foi o ano inteiro, né, gente? Desde o começo do ano até agora, tem coisas que realmente têm machucado a gente. Graças a Deus, eles vão estar bem, vão ficar bem, a gente vai poder dar boas notícias em relação a eles, tá? Mas daqui a pouquinho eu conto com mais detalhes. Bom, estamos de volta aqui já com os nossos colunistas, Vladimir Alves aqui com a gente. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Tudo, Thiago Rocha aqui também. Ei, Sônia Abrão. Felipe Campos, igualmente, né? Muitas coisas pra gente começar a conversar, estamos todos muito preocupados em relação ao que aconteceu com o Gugu, acidente doméstico lá nos Estados Unidos, já já a gente fala, e o Galvão Bueno também, e do Galvão, inclusive, estão falando aí, segundo aquele Jimenez do R7, que ele tomou um afrodisíaco natural antes de passar mal, e que isso teria mexido com o coração dele, mas já já a gente também dá todos os detalhes sobre esse assunto, e vai ter muito mais do que nós vamos falar aqui. Bom, então de volta aqui ao nosso programa, falar de Gugu Liberato, porque exatamente a notícia confirmada pela assessoria do Gugu, confirmada através da Esther Rocha, não é, que sempre cuidou dos assuntos relacionados ao Gugu, sofreu mesmo um acidente em casa, precisou ser hospitalizado e continua em observação. Isso foi ontem, ele tem 48 horas de observação no hospital, não deixaram o Gugu ficar sob observação em casa, monitorado pela família, não. No hospital, e é aí que ele deve permanecer provavelmente até amanhã, porque isso aconteceu ontem, 48 horas, a gente não sabe, né, precisamente em que horário isso aconteceu, então talvez as 48 horas vençam amanhã, e amanhã ele passa por novos exames e, se Deus quiser, vai ser liberado, vai voltar para casa. A assessoria do Gugu não explica que acidente doméstico foi esse, mas aos poucos, né, não passa oficialmente a informação, mas deixa claro que ele levou um tombo em casa. Agora, né, já se fala de tombo no banheiro, já se fala de tombo na escada, já se fala até de tombo do telhado que ele estaria consertando da casa, o que aí já me parece delírio, mas a gente nunca sabe. Americano faz muito esse tipo de coisa, vai saber se o Gugu não estaria fazendo alguma coisa assim. Mas tudo suposições. De concreto, o acidente, de concreto a internação, a observação e, se Deus quiser, logo, logo ele tendo alta aí nas próximas horas. Vocês sabem que o Gugu, ele vem para o Brasil, ele grava as temporadas dos realities que ele apresenta, né? Power Couple já foi, vocês viram que agora a gente está para ir para a final semana que vem do Canta Comigo, não é? E aí está tudo encerrado o ano para ele e acabou, ele já ia ficar direto nos Estados Unidos. Ele vem, grava e depois ele volta para lá onde os filhos estão morando, onde a mãe dos filhos, a Rose, está com as crianças, então é lá que ele passa a maior parte do tempo livre dele. E por isso que o acidente, né, que obviamente acabou acontecendo lá. Mas da nossa parte, o que a gente pode é ficar atrás de mais detalhes, claro, para passar para vocês, e também torcendo muito para o Gugu deixar logo o hospital e tranquilizar o coração de todos nós, porque foi um tremendo de um susto, na verdade, né? Vamos aí continuar em comunicação, vamos tentar os Estados Unidos também, onde a gente tem amigos lá que podem dar maiores detalhes, e a gente vai passando tudo aqui para vocês. Que susto, hein, Vlad? Susto, pegou todo mundo aí de surpresa essa
essa notícia do Gugu. E como você falou, algumas notícias desencontradas trazem informações que a gente, como disse a Esther Rocha, assessora do Gugu, pedindo profissionalismo dos colegas da imprensa neste momento. Estamos todos aguardando informações oficiais. Mas é claro que acabam chegando informações de pessoas que estão no hospital, de jornalistas que conhecem enfermeiros, enfim. Mas a gente espera que o quanto antes eles possam esclarecer para deixar todo mundo tranquilo, até porque se a pessoa está em observação após uma queda, supõe-se que ele poderia ter batido a cabeça. Sim. A pessoa ficar em observação 48 horas, é aquele fato, olha, se você bater a cabeça, nem deita, nem dorme. Então, tem aí a sua gravidade. E a gente espera que o quanto antes eles comuniquem à imprensa para a gente tranquilizar os fãs e todo mundo que acompanha o trabalho aí do Gugu Liberato. A informação que eu obtive foi que ele bateu a cabeça, né? O tombo teria sido dentro de casa Dentro de casa mesmo. e que ele bateu a cabeça. Agora, o que me preocupa é a família tá indo para lá. Então, mas que família? A irmã? Porque Quem? os Dona filhos Maria do Céu? estão lá. Os filhos A estão mãe, com 92 anos, 90 Os anos, irmãos. né? Ela acabou de completar, talvez o irmão. O Amândio, talvez o irmão, o Amândio possa estar indo para lá para dar uma força para a Rose, né? Cuidar aí da família dele enquanto ele estiver bom a hospitalizado, Esther saber. falar, né? A Esther podia dar mais detalhes para a gente, sim, porque a gente também, né? Nós sempre mantivemos o profissionalismo e a gente precisa justamente da colaboração da assessoria para realmente passar tudo de uma maneira transparente para o público. Fala, Thiago. Ô, Sônia, e quando eu publiquei essa informação no Instagram, muita gente achou, inclusive, que era fake news. Porque você lembra que há pouquíssimo tempo atrás, no dia 4 de novembro, falaram do Gugu, Mataram da morte ele, do né? Gugu, aí ele veio, Mataram não, ele. gente, tô aqui, tô bem, tô feliz. Então as pessoas, elas, às vezes quando você publica uma notícia, elas tendem a não acreditar, porque infelizmente na internet... Não, agora tem que duvidar primeiro. Primeiro. Né? Exatamente, depois verificar. Mas e para acreditar. infelicidade de todos, essa notícia é verídica Fala, sim. Olha, diretor. Fala, Elias. Oi, abre aqui, fala pelo PA com a gente. O oficial do Amaury Júnior, o site oficial, que o Chico Barney está reproduzindo agora, Gugu caiu de uma altura de 4 metros, bateu a cabeça na quina de um móvel, o estado de saúde dele é considerado muito grave. ah não, pelo amor Está de na Deus. coluna do Chico Barney, que tirou isso do oficial Amaury Júnior. Não, pelo amor de Deus. Como é que ele Não, cai não. de uma altura Nossa, de até 4 me metros? Ele arrepiou. estava realmente em cima de um Meu telhado, Deus do alguma céu, coisa? que Não é tem isso? esses detalhes, Elias? Cadê o Elias? Não tem esse detalhe? Como é que ele cai de uma altura de 4 metros? Meu Deus do céu. Não Que pode ser isso, não pode Sônia, ser Bater verdade. a cabeça de uma Senhora, altura gente, Não pelo pode. Ô, Esther, amor de considerável. Deus. Ô, Esther, por favor. Talvez por isso né? também que ela esteja não... Eu acho que também é pelo fato dela estar Então, abaladíssima. mas viu que eu com comentei tudo aqui isso. antes? O que estava me preocupando era isso, a família ter ido para lá. Então, eu volto a te Sônia, dizer que família. olha, Eu acho que o irmão. Né? A informação está aqui, ó. Que Quer ler? é? Não, lê você, lê você. Ó, vamos colocar aqui, Vamos que lá, talvez é mais O fácil. site do Amaury Júnior, né, da Isso. nossa rede TV aqui, diga. Gugu Liberato, acidente em casa sofrido pelo apresentador. O estado Estado é grave. grave. Olha lá, Sônia, agora dá para você ler. Não, dá para você ler também. Lê O aí. estado de saúde do apresentador Gugu Liberato é considerado muito grave. Aqui, ó. Olha, Na quarta-feira, após uma temporada em Singapura... Que ele Aqui, postou ó. as fotos, Deixa eu tirar. lembra? foi no gente? modo avião, Ô, Iésio, para. e aí meu. você... Aí, ó, pronto. Na quarta-feira, após uma temporada em Singapura, Gugu chegou em sua casa em Orlando, onde mora seus 3 filhos, e caiu de uma altura de cerca de 4 metros, batendo a cabeça de um Na móvel. quina de um móvel. Os familiares, incluindo a mãe Maria, de 89 anos, embarcaram do aeroporto Olha. de Guarulhos para Orlando na manhã dessa quinta-feira. Nossa, tadinha do Dona Maria do Céu. De acordo com Esther Rocha, assessora de imprensa do apresentador, ele encontra-se internado em observação por 48 horas. Voltaremos a informar assim que o boletim médico. Aí fala da contratação do Gugu, Sim. enfim, essa coisa toda. Meu Deus, então... E o telefone bombando aqui, eu espero que seja... A história do telhado, que me pareceu muito absurda, mas ela não surgiu do nada. Provavelmente porque já sabiam da altura em que ele caiu. Não se sabe, né? Se foi dentro de casa, se foi do lado de fora. Por isso que é onde importante a coisa assessoria se pronunciar o aconteceu. quanto antes. Mas eu acho que Apesar ela- do ocorrido, né? Apesar do ocorrido mesmo, né? Mas as informações vão chegando e a gente vai passando para vocês. Não
esse Parece que era enfeite de Natal. E se Ai, ele eu bateu quero. com a cabeça na quina de um móvel, ele estava dentro de casa. Parece que estava mexendo no ar-condicionado. Isso não é Tá vendo? oficial, é São oficiosa, muitas tá? coisas, Tá chegando muitas aqui. coisas. Eu acho que, na verdade, tem a ver, pode ter a ver com isso, de ele estar começando a decorar a casa para o Natal. E, de repente, subir numa escada, porque se a gente for fechar a história, é mais comum. Todas as você está em informações casa, estão batendo, né? né? Você está em casa, época de Natal, vou pegar uma escada, vou subir, vou começar a arrumar algumas coisas. Escorrego, me desequilibro, caio e bato a cabeça na quina de um móvel. É muito sério, não, Gugu, gente, pelo esse amor tipo de Deus, coisa. pelo amor de Estado Deus. grave, observação, tem 48 horas pela frente, me parece que Família metade viajando. desse prazo já foi, então logo, logo vai ter um quadro mais claro, né, mais definido do que aconteceu com ele, quais as consequências desse tombo aí lá nos Estados Unidos. A dona Maria do Céu, a mãe dele, está indo para lá, então não deve estar indo sozinha, deve estar indo com o irmão, com o irmão com e o com amante, a, né, com a Maria Aparecida, com a e com a Aparecida Aparecida Liberato, né? lá para dar uma força à família e estar junto do Gugu num momento difícil como esse. Que E ele coisa, se preparando né? para voltar As coisas acontecem para final ao assim, vivo, né? olha. Tem Claro, final ao comigo. vivo e tem um amigo secreto. Tem um amigo também, secreto tem da amigo Record. secreto da Record. É, Ele então, voltaria que já tá para todo isso mundo agora. Em gravando. termos de trabalho, já tinha cumprido o compromisso dele de 2 realities, né? E agora seria só a despedida de ano mesmo, a final do Canta Comigo e depois as festas da empresa de Natal, aí que seria o amigo secreto, que sempre vira especial, né? Sempre. É, sempre Tem vira gente que não está nem especial. querendo participar. Mas assim, o Gugu tá escalado Claro. para essa gravação de fim de ano. Sempre está. Que coisa, gente. Meu Deus, Olha, não pode. olha Isso- ele aí com a mãe, né? Ela acabou de completar 90 anos esse ano, tanto que ele postou, ela estava na Europa, estava com ele, eles estavam dando um passeio. O que faz? 15 dias, 3 semanas que veio a fake news. Dia 4 de novembro. De que ele tinha morrido, e aí ele estava em Singapura, e ele postou, e nós mostramos aqui, o Gugu ainda, gente, olha, tô bem, tô vivo, postou as fotos dele lindas em Singapura, e foi na volta desse passeio Aí, ó. que ele, olha as fotos aí, tá tudo bem, aqui já é segunda-feira, dia 4 de novembro, e o calor tá bravo, diz ele, 3 semanas aí praticamente, né, e o calor tá bravo, uma foto linda que a gente até comentou bastante aqui, e ele continuou o passeio por Singapura e voltou para os Estados Unidos, voltou para o lado da família, e hoje se tem a notícia de que ontem, né, ele passou por essa queda alto mesmo, né? De 4 metros, Nossa, uma 4 queda metros é muito de alto, 4 gente. metros, e agravante nessa história ter batido com a cabeça na quina de um móvel. Então aí, gente, é observação direto mesmo, direta, ver se não tem sangramento, não é? Porque minha mãe caiu no térreo mesmo, bateu a cara no chão, quebrou tudo, como vocês viram, tropeçando num tapete, mas bateu a cabeça muito forte, no que ela tropeçou, ela foi. Ficou em observação mais de uma semana. Imagine de 4 né? metros. Eles ficavam controlando através de tomografia, semana sim, semana não, para ver se tinha tido sangramento, se não tinha tido sangramento. Quer dizer, a pessoa é absolutamente monitorada. Qualquer coisa sai no diagnóstico Filho da dela. Angélica Graças e do a Deus, Hulk. está tudo bem. O filho da O filho da Angélica Angélica e e do do Hulk, com aquele É. acidente que abriu a cabeça do menino, graças Foi a Deus, feio, né? está aí são e salvo. A gente, né, vai ter boas notícias do Gugu, fé em Deus aí, mas agora já sabendo que a situação é complicada. E o Amaury Júnior, ele está nos Estados Unidos, ele está passando essa informação, ele está próximo, né? Lá ele tem todos os contatos, ele sabe o que ele está dizendo. É uma coisa que talvez a Esther não estivesse pronta para dizer ainda, porque mais do que assessora de imprensa, é uma amiga de muitos décadas. anos. De décadas, é uma amiga de uma vida. Então, se para a gente está sendo esse choque, imagina para ela, né? Então, não dá para ficar exigindo um trabalho absoluto de assessoria de imprensa no momento em que a pessoa não é só uma profissional nesse momento, é mais que tudo uma amiga, O né? site Uma oficial- parceira aí. Eu Aqui, estou ó. tentando entrar em contato com o Mero Salles em Portugal. Sim. Vamos ver se ele entra por telefone e daqui a pouco falo com vocês aí.
Tá ok. O Homero é o Elias, diretor Homero, de uma né? vida toda também, né? Exatamente, Diretor do Gugu. outro amigo de uma vida toda e deve ter mais detalhes. Fala. Eu estava buscando aqui informações também nos perfis oficiais, tanto do Gugu, quanto da Esther, quanto do Fuxico, quanto da Record TV. Por enquanto não tem nenhuma atualização. A única notícia é essa do comunicado, né? Do site O Fuxico, que é dirigido pela Esther Rocha, em parceria com o Gugu, e falando que, olha, ele sofreu um acidente caseiro em Orlando, nos Estados Unidos. No início da tarde desta quinta-feira, a assessoria de imprensa do apresentador da Record TV emitiu um comunicado à imprensa. Aquele comunicado que nós Que é aquele recebemos. comunicado que a gente leu, que comunica o acidente e não fala nada além disso. E é né? assinado pela Esther Rocha. E aí, relembrando aqui que ele e os filhos costumam ir à Flórida, junto com a Rosemira, Sim. falando aqui da trajetória do Gugu Liberato. E falando do especial Família Record, que ele está esperando, que vai possivelmente gravar, e também a final do Canta Comigo, agora no dia 4 de dezembro. A final é ao Então, vivo? Vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. Isso, Vai ser Eu pensei que já ao tinha vivo. tudo sido gravado. Não, é Grava ao vivo. a semifinal. A semifinal está gravada. Engraçado, a do ano passado, ou seria retrasado, a gente gravou a final, foi gravado um dia inteiro, mas ela foi gravada. Depois é editada como ao vivo, fica perfeita, mas tinha sido Verdade. gravada. Eu Né? falei, como é que a pessoa canta sem saber se ganhou ou não, É, né? Mas exatamente, quando mas vocês tinha foram sido jurados, gravado. quando Sim, vocês foram, sim. mas aquilo lá era um especial só, não Era era? a final. Era a final. Era a final. Então, foi totalmente gravado. A gente gravou o dia inteiro. De repente, não A gente sei. fica pensando, a pessoa bate a cabeça na quina de casa, estando no térreo, já tem uma gravidade. Imagine, de 4 metros, bater a cabeça... Não, no- às vezes E às vezes depende. você cai na rua, bate a cabeça na quina da calçada, já é um Não, às vezes desastre, você cai da né? própria altura. E Então- eu já sei de casos de gente que caiu da própria altura E e teve infelizmente traumatismo faleceu. craniano, E agora, eu fico muito preocupado, porque a gente sabe que qualquer ferimento na cabeça, né, e principalmente com um impacto de 4 metros de altura, realmente mas a gente precisa saber se ele está sedado, se ele não está, o que está Então. E assim, se bateu de frente, se sabe? bateu Pois a é, parte de trás a da cabeça, têmpora. de lado, toda uma série de detalhes. aí. Então. Fala, Elias. Acabei de falar com o Homero agora. Ele está no avião, indo para Boston fazer uma escala e viajando direto para Orlando. Mas por Ele quê, falou que meu as Deus? informações estão desencontradas, ele não sabe realmente o estado do Gugu, ele está indo para lá. Assim que chegar em Orlando, ele fala com a gente. Não vai dar no programa de hoje, claro. Claro, lógico. Mas que me agora... preocupa. Também. o Te fato de preocupa todo mundo ir também? pra lá. Sim, sim. Para o Homero estar saindo de Portugal e indo para Orlando, indo para os Estados Unidos, gente, é um super amigo de longa data, diretor de programa de tudo. Nossa, gente, olha, eu me recuso a acreditar. Você viu o que tem de no blog da verdade. Mauri Júnior? Eu me recuso a acreditar. E muito grave. No, Talvez no não blog quiseram do Mauri muito tá escrito grave, muito muito grave, grave. tá Eu acho escrito que eu li grave. isso. Vamos Pra ver. não colocar Tava com gravíssimo. você. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eles preferiram a expressão muito que grave. Isso, gente, que é isso? Vou chegar aqui mais Vamos ver lá, olha. Talvez até na legenda da foto. Aguinaldo Pra Timóteo, você que agora não não, menino. viu. Olha, Gugu Liberato, acidente de carro sofrido pelo apresentador, estado é grave. É, Agora mas olha vamos ali ver na no legenda, ali, texto. ó. Qual na legenda? Ali, não, na legenda não, no O primeiro estado de saúde parágrafo. do apresentador Gugu Liberato é considerado Muito muito grave. grave, muito grave, né? Caiu de cerca de 4 metros, como vocês estão lendo aí, batendo a cabeça na quina de um móvel. Os familiares, incluindo Maria, de 89 anos, que agora já tem 90, embarcaram do aeroporto de Guarulhos para Orlando na manhã de hoje. Na manhã de hoje. Ai, lê o resto aí, o que você estava lendo? de acordo com Esther Rocha, assessora de imprensa do apresentador, ele encontra-se internado em observação por 48 horas. Voltaremos a informar assim que um boletim médico acontecer. Aí fala que Gugu é contratado da Record TV, está no ar atualmente com o reality show Canta Comigo. O programa está gravado, mas a final será ao vivo no dia 4 de dezembro. Então, essa final vai ser ao vivo, na verdade. Agora, existem aqueles casos graves em que realmente os médicos dão 48 horas. Não é? Se passar as 48 horas, ok. Mas igual então, a filha da ver que Angélica, né? Ele Que vai era um ver- negócio de exatamente. precisava esperar essas Precisa 48 horas. horas para se definir realmente a situação. E assim, normalmente, caso grave passou 48
48 horas, 72 horas, aí já se encaminha para o grave, do grave, né? Normalmente a pessoa se recupera. Então, acho que ele está numa fase delicada mesmo, de precisar de todas as atenções, de monitoramento total, mas passado 48 horas, talvez a gente possa respirar aliviado. E aconteceu, aí, né? aconteceu ontem à noite, tá? Ontem então, à essas noite. 48 horas, 24 são hoje, amanhã. 48 amanhã à noite, Uhum. tá? Agora, Tem um fuso recentemente, horário né, nessa história, mas aquela- fica à noite mesmo. Aquela fake news, né, que veio no ar dizendo que ele tinha morrido, lembra? Tal, e que Por a isso gente até que as pessoas estão desmentiu. com receio de notícias então, no Instagram, sabe? Exatamente. né? Por conta desse episódio. Agora, Para vocês como estão isso? tomando conhecimento da informação agora, os sites já estão replicando, os programas já estão falando. Dessa vez, infelizmente, é verdade, não aconteceu o que aquela fake news anunciava. Deus Claro. nos livre. Mas, realmente, um acidente que é considerado o estado dele muito grave, segundo as informações da Mauri Júnior, que se encontra, inclusive, lá nos Estados Unidos. Então, também procede a história que o Felipe falou, que a família estava embarcando, e agora até um dos melhores amigos, né, mais chegados, que é o Homero Salles, em Portugal, onde ele estava. De lá, ele está tomando um voo para ir para Orlando, para ir para os Estados Unidos, para saber, né, do Gugu e ficar ao lado lá da família. Que coisa doida, gente. Não, E o Homero até pouco tempo atrás estava Sim. morando lá em Orlando Sim, também, né? tava. Aí agora ele mudou, agora pouquíssimo tempo atrás, o Homero Salles, o diretor do Gugu, ele mudou justamente para a Europa, para Portugal. E nesse momento, né, tem que fazer uma Acontece escala em Boston para pra depois de depois. Boston chegar a Orlando, que é Né? onde Só vai o Gugu chegar está. hoje à noite, né? Que coisa louca, gente. Não Mesmo. pode ser. Nada pode ser verdade. Não, assim, olha, não quero- para todo mundo, né? Para todos nós do meio, né? Tá todo mundo muito chocado com isso, mas muito chocado de verdade, gente. Eu acho que para vocês, né, é a mesma coisa. Ninguém estava esperando, claro, a gente nunca espera, mas por uma coisa dessas, e ainda mais depois da fake news, né? Você fala assim, Fica todo mundo- tá tudo super bem, mas assim, as coisas acontecem num lapso, num momento, né? Estava dentro de casa, curtindo ao lado da família, sabe-se lá o que ele estava fazendo. Talvez fosse também como chegaram a ventilar, ou o ar-condicionado que ele estivesse vendo, ou a decoração de Natal já que tivesse começado a fazer. O que se sabe é que o tom foi muito alto. Né? É como se você tivesse caído de 2, 3 andares aí de um edifício. Então, por isso que a situação é considerada muito grave. O impacto é muito grande e o cérebro muitas vezes incha. Então, se esse é o caso, e deve ter sido, todo o impacto provoca isso, precisa dar um tempo para que tudo volte ao seu lugar e possa ser definido, de fato, as consequências desse acidente. Né, para que os médicos possam expedir um boletim médico, porque isso é recorrente também nos Estados Unidos. E vai depender aí da vontade da família, se vai permitir ou não que esses boletins médicos sejam acessados pela imprensa, né, sejam repassados para o Brasil e a gente possa continuar informando vocês. E ontem foi a edição do Canta Comigo, né? Ontem foi mais Foi episódio. a semifinal. Nossa, ontem. e ele incrível, lindo, sabe? Como sempre, eu não conheço o programa pessoalmente, indo mas- ao ar, né? E ele acidentando, sofrendo um acidente tão sério quanto esse. E super bem de saúde, super disposto, cheio de energia, de planos, né? Além dos realities que ele já apresenta, poderia vir mais um aí o ano que vem. Era um novo projeto, está sendo cuidado ainda. Se Deus quiser, vai acontecer. Quer dizer, vem tudo numa sequência muito boa, muito positiva, para a gente levar uma cacetada como essa nesse final de ano aí bastante complicado também. E Viu? bem no começo do programa também, né, Sônia? O programa Foi estava no que a furor notícia, da história que começou que começou a vir- realmente a coisa a ferver, né? Pouco antes das 3 horas, por volta já de 2 da tarde, já estava aí essa notícia explodindo em todos os lugares por conta, né, do tanto que ele é querido, conhecido, do quanto ele faz parte da história da televisão brasileira. Então, é bastante complicado
de verdade. E a gente vai rezar muito aí, força para os filhos, para a mamãe dele. Imagina passar por uma situação dessa aos 90 anos de idade, não é? Para a própria Rose Miriam, tadinha da Rose. A gente fica pensando em todo mundo, na Aparecida, no Amândio, na família inteira, então, de verdade. Fale, Elias, o por TV favor. Lisando está dando aqui com exclusividade que a diretoria da Record também está a caminho de Orlando. Gente, Ah, vocês estão não. deixando a gente Ai, cada gente, vez mais olha, preocupado. Eu tô para. todo arrepiado, ó. Nossa, A situação gente, é como disse o blog da Mauri, né? Muito grave. Até porque destaque em diz todos que os no portais. Twitter estão saindo uma série de informações, Thiago Vou Marmita ver está aqui. falando. Agora, a direção da Record indo para lá, E eu gente? sou muito sincero, eu prefiro ir devagarzinho e como a gente faz, ir checando, porque muita gente vai se aproveitar nessa hora de caça-clique, entendeu? De colocar manchete deturpada só para ir... que a história é grave, como diz o Amaury Júnior, eu estou recebendo aqui de novo, de uma fonte lá de Orlando. Estou abrindo aqui o Twitter para ver o que está destaque em acontecendo. todos os portais. Apurando em tempo real, fala. O fato é notícia em todos os portais. O UOL, Veja, o Estadão, a Quem, Super Rádio, Caras, Contigo, o tudo. próprio R7. Mas são essas informações iniciais. De que ele sofreu um acidente doméstico e ele está em observação por 48 horas. Existe aí, a gente tem que esperar também, talvez a assessoria não tenha enviado nenhum comunicado, até por conta se tem alguma intervenção médica. Alguma cirúrgica também. Né? Aí que eles vão emitir um boletim que possivelmente poderá ser enviado à imprensa. Mas a gente fica aqui desesperado e pedindo que as pessoas continuem orando, porque o Gugu é uma pessoa que leva alegria para tantas famílias, sempre, né? só. A gente tem mais é que retribuir esse carinho que ele tem, esse respeito pela família brasileira e orar aí por ele, pela família dele. Eu acho que é o momento da gente poder presentear o Gugu como ele sempre tem feito nas últimas décadas na TV brasileira. Exatamente. Escuta aqui, Marmita, você quer ir para o Rio com o Lobianco? Ele tem informações? Então vamos lá do Carioca da Tarde é Sua, Alessandro Lobianco, vamos saber se existe alguma coisa mais concreta a ser dita em relação ao estado grave de saúde de Augusto Liberato. Fala, Lobianco. Boa tarde. Olha, Sônia, boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Enquanto vocês estavam aí dando essas informações, muita gente aqui também me perguntando, querendo saber o que aconteceu com o Gugu, pedindo para eu entrar em contato com a Record, tentar alguma coisa. E eu fiz um contato, Sônia, com algumas fontes da Record e como vocês acabaram de me dizer, eles me confirmaram também que parte da Record estaria indo para os Estados Unidos também para acompanhar isso de perto, mas eu tive uma notícia que não foi muito boa, Sônia. Uma fonte da Record me passa que até onde parou a informação para eles é que após essa queda, o Gugu teria ficado inconsciente. Sim. Então isso teria preocupado muito a direção, eles não tiveram um retorno de boletim ainda depois dessa última notícia que eles receberam, mas o que me passam é que após a queda o Gugu teria ido ao hospital inconsciente e que não tiveram mais informações concretas depois disso. Então só foi colocado ali que ele chegou no hospital, vai ficar em observação, mas o que essa fonte me diz é que eles não conseguiram saber também se houve um procedimento cirúrgico, se isso foi feito, se algo está sendo aguardado para ser iniciado algum procedimento cirúrgico. Então as informações ainda estão bem desencontradas, mas o que me chama atenção, da minha parte, a informação que eu tive, com base nas fontes da Record, é que ele teria ido inconsciente após essa queda aí para o hospital, Sônia. Na Record, de fato, o pessoal tá bem apreensivo. Uma coisa que o pessoal destaca, que o Felipe também ressaltou, é que o fato da mãe, né, nessa faixa etária aí de idade, tá indo para os Estados Unidos, é que a coisa seria bem grave mesmo. Então vamos rezar. Me solidarizo aí com vocês também. Para mim, que sou um mero telespectador do Gugu, já fico com uma angústia enorme. Imagino você, Sônia, que trabalhou anos que o Gugu entra. Imagino, desejo força até para a Esther, porque como você também falou, fazer uma assessoria de imprensa nesse contexto aí de estar precisando ajudar um amigo agora e até dando uma ajuda para a família dele no total, que eu acredito que a Esther esteja aí nessa missão também com os filhos e com a família. Então, aqui no Rio de Janeiro, Sônia, essa notícia pegou todo mundo também de surpresa. Isso em todos os veículos, todas as emissoras, e aqui no Rio de Janeiro,
tem uma corrente de oração e uma apreensão, uma angústia muito forte para saber de fato o que está acontecendo. Pessoal muito apreensivo aqui no Rio, tanto na Globo, recebo aqui colegas do SBT Rio me mandando mensagens, colegas da Band também me mandando mensagens, vendo aqui as notícias do nosso programa. Parece que a imprensa parou aqui no Rio de Janeiro querendo notícias e apreensiva em oração em relação a isso. Certo. Olha, chega a informação que os programas do Gugu, o Canta Comigo, está todinho gravado, não tem final ao vivo, não tem. Não. Aí coincide com o ano em que eu fiz, né, que foi o ano passado, retrasado. Então, tá completo, ele não teria que voltar por conta do Canta Comigo, só para fazer o Família Record. Realmente, agora a gente não sabe, se estava falando dele ter ido inconsciente para o hospital, de uma certa maneira corresponde à gravidade do acontecimento, né? Qualquer batida muito forte na cabeça, normalmente a pessoa desmaia e muitos voltam e muitos não voltam até ser atendido e receber os socorros necessários. Então, com ele, pela gravidade, pode ter sido isso, ele ter ficado inconsciente e estar inconsciente até agora, e eles precisam dar as 48 horas para saber, né, como é que o quadro se define. Ou, outra suposição, a gente não tem nada oficial, ele já teria sido operado e essas 48 horas seriam já para ver como é que ele se recupera dessa cirurgia. Então, tudo pode estar acontecendo, mas a gente está preso entre os ponteiros desse relógio aí, né? 24 horas nem se completaram ainda. À noite, você disse, né? Então, até ontem amanhã à noite é que a gente vai ter uma definição e talvez a família já lá com ele, já no hospital, já um pouco mais tranquila, possa, né, se preocupar com essa parte de passar as informações. Mas se não, como o pessoal da própria Record está indo para lá, né, Lubianco? Aí... Sônia, a informação que eu tive é que o pessoal... Peraí. Ai, que bom. Tá certo. Olha, gente, a assessoria da Rede Record, da Record TV, está informando, acabaram de nos ligar aqui, informando que ninguém da emissora foi para os Estados Unidos. Isso já dá um alívio na gente. Informando também que está tudo gravado em termos do Canta Comigo. Então, essas duas definições a gente tem. Né, que eu estava falando, se o pessoal da Record está indo para lá, então eles devem passar a informação. Mas já estão passando a informação que ninguém está indo nesse momento, ou em momento algum, foi pensado de ir até os Estados Unidos. Eles estão recebendo todas as informações direto da família e do pessoal que está indo para lá. Fala, Lubianco. A informação que eu tive aqui de fonte da Record Rio é que tinha ido sim, gente da Record de São Paulo estariam aí se organizando para ir mesmo em face dessa questão dele ter ido inconsciente para o hospital. Agora, se não estão indo, Sônia, isso de certa forma dá também um alívio, né? Que talvez talvez veio alguma informação dos Estados Unidos falando, calma, espera aí, talvez não tenha necessidade. Então isso dá, nessa hora, Sônia, qualquer informação assim dá um alento pra gente, dá um conforto, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa para tudo e vai pra lá, meu Deus, será que tá em coma induzida? O que tá acontecendo para chamar equipe de trabalho, parente? Mas, né, talvez... já tenham falado, olha, a família já está vindo, aguarda, a gente vai estar passando mais informações, então eu acho que é prudência mesmo a gente esperar essas informações e pelo menos uma notícia que a gente reverte para uma esperança de alento, né? Que a Record, então, também, assim como todos nós, está aguardando maiores informações e não teve essa necessidade, então, imediata da própria Record ir para lá ver isso. E talvez, não é, o fato da Dona Maria do Céu, a mãe do Gugu, ter ido para lá, se deva de que soube que o filho está mal, eu vou, né? Não, de qualquer maneira, aquela coisa de mãe, né, que quer estar perto do filho. Agora, senão ela ficaria mais apreensiva. Dá licença um pouquinho. Eu cheguei com um amigo que é da própria diretoria da Record. 2 diretores foram sim para Orlando.
A assessoria acabou de ligar dizendo que não. Então, a assessoria que se informe direito e passe a informação certa. Quem são os diretores? Tem? Não, eu não vou falar o nome, né? Não vou falar o nome do... Não que te passou, mas os dois diretores Os dois diretores que já estão se encaminhando para Orlando é da Rede Record, sim, eles já estão indo para lá. Bom, gente, então, ó, tá vendo? O coração acelera, jeito, desacelera, acelera de novo. Vocês, acho importante que vocês acompanhem ao vivo, não é? O que é a apuração de uma notícia, de uma informação, o trabalho que se tem para conseguir levar para vocês, como público, o concreto de uma situação, porque realmente são muitas coisas implicadas nisso, não é? Inclusive, poupar a família, preservar a intimidade do artista, poupar a empresa em que trabalha, não alarmar o público e no meio disso tudo, uma verdadeira corda bamba é que a gente vai trabalhando e é importante que vocês conheçam o nascimento, o mecanismo, né, a engrenagem de nascimento, vida e morte de uma informação, porque é assim mesmo, gente. Olha, Gugu sofre acidente doméstico e de acordo com as últimas informações aqui do Flávio Rico, portal UOL, ele caiu mesmo do telhado. Ele caiu mesmo do telhado de casa em que mora nos Estados Unidos. Sua mulher, a médica Rosemary, e os filhos já se encontram lá, porque eles moram lá. A mãe do apresentador e outros familiares viajaram na manhã de hoje para Orlando e esses 4 metros de altura seriam realmente do telhado da casa. Ou seja, a possibilidade que eu achei mais absurda é a possibilidade real. A vida é absurda mesmo. Agora, né? do telhado, ele caiu do telhado, ele bateu a cabeça num móvel. Sim. Às vezes na varanda. Nas varandas, pode ter algum murinho, alguma coisa. Alguma coisa, né? Tem lá. Mas pode ter caído do próprio telhado dentro de casa? Dentro de casa. Pode também. Na área também, né? É pode verdade. também. Da área interna para interna também, né? Porque a gente só pensa na interna para externa. Ainda mais nos Estados Unidos, que a gente sabe que a arquitetura é toda diferente. É toda vazada, inclusive, né? O segundo andar do primeiro, alguma coisa por aí. Cadê o Alessandro? Vocês tiraram ele lá? Sônia, isso, só para você fechar, diga. Essa informação que ele caiu do telhado, isso uma vez eu vi uma matéria que mostrando que um dos maiores índices de acidente doméstico nos Estados Unidos é justamente queda de telhado, porque os americanos, muitos serviços e muitas coisas que são aportadas ali em telhado e tal, nas residências, são serviços que eles compram, coisas recebem em casa, mas a instalação é sempre por conta do consumidor. Né? Eles têm essa cultura mesmo de subir pro telhado, instalar as coisas, às vezes não tem esse serviço. Então, de repente, ele subiu mesmo para fazer alguma coisa ali, talvez antena, alguma coisa, e tenha caído mesmo. Mas eu tive mesmo essa informação que teria ido 2 assessores também lá para os Estados Unidos. Agora, só para fechar, eu sinto que há uma cautela muito grande da assessoria de imprensa da Record para que realmente nenhuma informação passe do ponto, vá para algum lado que não seja real, principalmente porque teve essa notícia que ele teria morrido há pouquinho tempo atrás. Então há uma cautela muito grande, essa é até uma informação que me passam aqui, uma cautela muito grande da assessoria para que nenhum fake news novamente possa subir, né, novamente aí para o popular. Né, espalhar aí a dor, a tristeza entre o público. Você teve a informação que diretores foram sim, através da Record Rio. Aqui, através da Record São Paulo, nós estamos tendo extraoficialmente também a informação e o Felipe, 2 diretores estariam indo já para Orlando, mas oficialmente a emissora nega a ida de diretores e diz que ninguém saiu daqui. Então, gente, a gente só pode aguardar, não é? Aguardar, assim, continuando aí na busca da informação, mas, por enquanto, nós estamos nessa situação. É um disse-me-disse, é aquela coisa, uma hora sim, outra hora não, mas isso faz parte. Está todo mundo batendo cabeça nessa história justamente porque, né, a cautela pede, o estado grave de saúde dele pede essa cautela para que nada de errado seja levado aí ao público. Qualquer coisa que você souber, pode chamar a gente, tá, Lobianco? E daqui a pouquinho você volta para dar aí as suas informações sobre o mundo artístico. Fala, Flávia. Eu estou falando aqui com algumas pessoas a respeito disso tudo
E o próprio Fuxico endossa essa informação da Record que realmente o Canta Comigo está gravado. Eu falei, não é possível que eles colocariam que o programa seria ao vivo, sendo que é dirigido pela assessora do próprio apresentador. E o Gugu é aguardado para o Família Record e para o Power Couple. Do Power Couple, o ano que E vem, além do né? próximo formato que eles estavam estudando aí para o Gugu apresentar no futuro. Certo. Ô, Sônia, e Fala. aproveitando que a nossa corrente de oração é sempre muito forte, pedir também para você que está assistindo o programa agora, colocar o nome do Gugu na sua oração, porque o que a gente sabe é que o estado de saúde do Gugu é grave. Sim. Então, quanto mais gente vibrar positivamente, se juntar, não importa a sua religião, em que Claro, você não acredita, importa o que mesmo. importa é que você peça Pela do recuperação Gugu, dele, né? Pela entendeu? volta dele para casa. Porque é isso que a gente mais quer. Então, por favor, se você puder entrar nessa corrente de oração, eu tenho plena certeza que vai fazer toda a diferença. Com certeza mesmo, viu, gente? Então, as coisas continuam nesse pé e a expectativa era da volta do Gugu para o Brasil só para gravar o Família Record. Ele viria, gravaria e passaria o Natal lá também, ou talvez a família já fosse para lá para passar o Natal com ele, ou ele passasse o Natal aqui e o Ano Novo lá, mas essas são informações também todas extraoficiais. Trabalho mesmo seria só a partir, talvez, de março com o Power Couple. Sim. Né? Mais uma temporada do Power Couple que, sob o comando do Gugu, decolou. E eles Diga. fizeram 3 gravações para o final do Canta Comigo. Ah, A que é mesma 1, tática. 2 e 3. Ninguém sabe quem ganhou. Não. Vai ser revelado no dia 4, 3 ou 4, né? É. E eles fizeram 3 finais. A gente, nessa final que eu participei, era exatamente isso. Grava-se 3 finais. Primeiro se faz o final real, né? Lá, aí se capta toda a emoção do vencedor e depois se faz com os outros 2 que perderam, que eles se esforçam muito. Aquele ano ficou até divertido, porque os 2 que haviam perdido fizeram muita brincadeira. Eu vou ter que comemorar, imagina, e não sei o quê. E no final deu tudo certo, as gravações ficaram muito boas e vocês viram no ar perfeito, né? Perfeito, realmente. Então, esse é o esquema que foi seguido esse ano também. Tem 3 finais, né? E assim, na hora se coloca... Vai ao ar quem realmente ganhou. O vencedor de fato, viu, gente? Então, é por aí. Vocês estão vendo imagens do Gugu, das viagens do Gugu, porque ele é um cidadão do mundo. Aí, quando ele foi dar de presente para o Silvio Santos, foi junto com o Jaça, né, levar a estátua. Na verdade, foi o Silvio que foi até a casa do conhecer. Gugu, Foi né? até a casa do Gugu, almoçou lá para conhecer aquela estátua, aquela imagem, uma réplica, né, uma coisa assim, do Silvio Santos, toda de cera, me parece, e que ele mandou de presente aí para o Silvio Santos. O Silvio também deve estar bem abalado, né? Com certeza. Com a informação e tem meios de ter novas informações. Eu vou dar 2 Chegou pra mim, recadinhos, tá? tem novas informação. informações que a gente vai passar já e já para vocês, tá? Mas agora, deixa eu conversar aqui, a gente vai para a nossa coleção especial de Natal, que a gente continua na nossa cobertura do caso do Gugu, que infelizmente ontem à noite sofreu um acidente doméstico muito grave, não é? E acompanhando aí, estamos acompanhando a informação e chegou mais alguma coisa. Nós temos inclusive fotos da casa do Gugu, é isso? Vamos saber o que foi? De onde ele teria caído mesmo? Então, vamos ver a foto e o Thiago Rocha já tem mais informações. É igual a casa do Silvio. É igual a casa do Silvio. É igual a casa do Silvio. Né? É em Celebration também que ele tem casa? Celebration, As casas são parecidas. quase e ele todas caiu. iguais, né? Olha aí, essa é a altura de 4 metros, dá 2, 3 andares, né, de um edifício, realmente. Então, foi do telhado que o Gugu caiu. Essa é exatamente a casa dele, é isso que vocês estão mostrando? Ou é uma casa parecida? É uma casa parecida, quer dizer, é igual, porque lá todas as casas, Padrão, muitas igualzinho. casas são iguais, elas são padrão, Mas não vai exatamente. colocar justamente Vlad. a do Gugu, Não, né? justamente Lógico. a dele, é por isso que eu perguntei, porque eu não queria. E tá aí, para vocês terem exatamente a ideia da altura em que ele caiu e do tipo de casa que é a casa dele lá nos Estados Unidos, lá em Celebration. Agora a informação. Olha, segundo essa minha fonte, informaram que o pé direito da casa do Gugu, como a gente está vendo aí, Sim. é muito alto. Que ele estava mexendo nesse ar-condicionado. Ele chegou da China com uma gripe muito forte
Ele não estava bem, pode ter passado mal, aí aconteceu esse incidente. Então, assim... China ou Singapura? Ele deve ter feito o tá. circuito todo lá, Ele estava asiático. passeando por lá. Mas o que acontece é que antes, né, de ter mostrado, vem a mesma foto que bate a informação. Que Exatamente. o pé direito é alto, que é alto, a casa é alta. Demais, olha lá. E ele estaria, mais uma vez se fala em estar mexendo no ar-condicionado, faz sentido a partir do momento que ele voltou para os Estados Unidos com uma gripe muito forte, né? Talvez estivesse tentando regular o ar-condicionado e deu no que deu. Que situação. E olha, gente, todos os colegas de imprensa de todas as emissoras mandando mensagem aqui, Tiago, você sabe, que a gente está sabendo, nós vamos colocando aqui... Uns passando para os outros com parcimônia. Virou uma equipe geral, né? Uma equipe só. De um time só, né? Um time só, juntando todas as emissoras. Está todo mundo, né, querendo mais informações, principalmente saber, nossa, o que ele é querido realmente, aquilo que a gente falou. Ele faz parte da história da televisão brasileira. Que é isso? E principalmente a pergunta que querem uma resposta é se ele já passou por cirurgia ou ele vai passar por cirurgia, porque as pessoas não estão levando mais em consideração que ele não vá passar por nenhum tipo de operação, porque a queda foi tão severa, né, tão grave, que geralmente, mas muitíssimo raramente, alguém escapa de uma cirurgia numa situação como essa. Mas também essa resposta oficial, nem através da família, nem através do hospital, nem através da Record, porque na própria Record podem ainda não saber também, porque ele pode não ter sido operado ainda. Aquelas 48 horas onde se aguarda, né, que as coisas realmente possam irem se ajeitando. Então, gente, né, o que mais me preocupa é que as pessoas próximas, elas não estão passando informações. As próximas, aquelas pessoas de muito isso perto, me preocupa. elas não estão passando informações. Claro. Aí as informações a gente sabe através de amigo dos amigos, entendeu? Mas aquelas pessoas próximas que têm acesso ao hospital, que podem ter alguma informação, e a gente entende também vocês. A gente entende e tem o maior respeito por isso. Ninguém está preocupado com isso agora, né? Esse é o nosso trabalho. É uma vida, né, Sônia Abrão? Claro. É uma vida que é um pai de família, né? É um filho. E não é qualquer um, né? É o Gugu, né? É um cara que, como você mesma disse, carregou aí o nome da televisão brasileira, sempre trabalhou de uma forma muito honrosa e honesta, sempre respeitando os colegas de trabalho. Então na verdade, o que a gente precisa é de informação, né? O que a gente está afim é de informação verídica, verdadeira, para que a gente possa sempre estar atualizando o nosso público por aqui. Tem muita coisa triste já circulando aí pela internet, mas não foquem nisso não, tá, gente? Foca na recuperação do Gugu, nas orações que todos, a gente sabe, o Brasil inteiro já está fazendo por ele. Tem gente tentando antecipar os acontecimentos, mas, por favor, né, deixa de lado e foca realmente naquilo que é positivo e naquilo que há de acontecer, que será a recuperação dele. Pode ser grave, delicado, mas as pessoas superam, dependendo da resistência física de cada um, em que circunstâncias as coisas aconteceram, os locais atingidos, os recursos, não é, com os quais ele pode contar, como uma medicina de ponta nos Estados Unidos, naquilo que os médicos puderem fazer e a competência permitir. Então, é uma série de fatores que não dá para fechar nada, nem a possibilidade mais otimista, que é já no fim de semana ele volta para casa, que é o que a gente adoraria. Como a mais pessimista também, não vai dar, não sei o quê. Não pensa nisso. Vamos realmente focar na recuperação dele, é o que nós temos para fazer agora, é o que nós vamos fazer agora, né? Já estamos fazendo. Porque a gente sabe que trauma de cabeça não é fácil, mas a gente tem tantas e tantas histórias recentes, inclusive, de pessoas que você falava assim, nossa, é estado grave. Gravíssimo. Dá 24 horas, pá, a pessoa está bem, está tudo certo, aconteceu. Verdade. Então, assim, o lance é cautela, é esperar, é mandar pensamento positivo, coloque nas suas orações, energia positiva, sim, que se Deus quiser vai dar tudo certo e já deu. E aos idiotas de plantão que gostam de promover brincadeiras na internet,
O assunto é sério. Então, por favor, não é o momento de ficar com esse tipo de história, porque daí isso viraliza na internet, começa a bombardear o nosso direct, entendeu? Então, por favor, não façam isso, gente. Pensa que poderia ser o seu pai nessa situação, Exatamente. né? Respeito em primeiro lugar. E tudo que for concreto a gente vai estar dando aqui para vocês. Mas nós temos um tempo de Deus aí pela frente, que são essas 48 horas. Então, né, Desculpa, a mas partir eu sou disso... tão ansioso que eu queria tanto que isso já tivesse já acabando, Passado, né? já tá passando. Para. Muito ruim Eu acho mesmo. tudo, às vezes eu acho injusto essas histórias, sabe? Eu não consigo entender como que essas histórias acontecem. Mas enfim, Não. quem sabe disso também é Deus e não cabe a mim Exatamente. ficar. E o que a gente sabe é que ele está lá lutando pela vida dele, não é? Resistindo aí bravamente, não se sabe se ele recuperou ou não recuperou a consciência, enfim. É um momento do Gugu, é um momento delicado, mas é um momento que eu boto muita fé, que ele realmente vá atravessar, tá certo? Bom, eu vou dar mais 2 recadinhos, a gente já volta já com mais informações sobre o caso. Vamos falar do Galvão também, mas do Galvão, graças a Deus, a coisa é muito mais tranquila de ser resolvida. Ele já passou por um cateterismo, ou vai passar ainda, né? Acho que já foi, né? Parece que Já vai passou colocar pelo... stent. Vai colocar Ela parece que stent? sim. Ah, então é bem isso mesmo, artéria entupida, realmente, esse é o procedimento, essa é a solução. E como a gente estava falando do Galvão Bueno, só falar que o jogo da Libertadores, a final, né? Que o Luiz Roberto é quem vai substituir o Galvão e vai fazer a narração. O Felipe Campos deixou aqui a nossa bancada porque ele foi dar uma checada em novas informações que estão chegando e que daqui a pouco ele vai trazer aqui pra gente. Nós estamos recebendo várias mensagens de inúmeros colegas, como o Thiago falou, muita gente perguntando, muita gente passando informação também, e todo mundo, como eu disse para vocês, nessa tarde, voltado para essa cobertura desse acidente doméstico que aconteceu com o Gugu Liberato lá nos Estados Unidos, lá na casa dele, lá em Orlando. Como a gente falou para vocês, ele estava fazendo uma viagem, foi para Singapura, foi para outros lugares, voltou para casa, e a informação que você deu, né, que ele voltou com uma gripe muito forte. Ele voltou com uma gripe muito forte, segundo essa minha fonte. E aí ele teria ido arrumar o ar-condicionado, mexer no ar-condicionado, alguma coisa assim. E nessa história ele teria caído e batido a cabeça. Então é uma somatória de coisas que está acontecendo. Todo mundo está tão atônito quanto nós, né, Sônia Abrão? Porque são pessoas... Atônito é a palavra, né? Né? Todos tá todo nós, mundo... né, Vlad? Você fala, o cara cuida da saúde, tá tudo certo, vivendo talvez o melhor momento da vida dele, onde ele pode justamente curtir as férias. A gente sabe que o Gugu, a batida do Gugu sempre foi viagem, né? Muito forte, e pouco ele tinha tempo para se dedicar ao lado pessoal. Sim. O profissional sempre falou muito mais forte na vida do Ele Gugu. está numa fase de curtir, porque os trabalhos são por temporadas, dá para ele programar direitinho a vida dele. E aí ele vai Né? mostrando as Sim, imagens, a gente vai viajando sim, com ele, com entendeu? Ele vai sempre foi assim, para Europa, né? vai lá, o Gugu Vai lá e tal, não sei o e quê. mostra. Então, assim, talvez esse seja o momento que ele mais consiga se dedicar à família, que ele mais consiga se dedicar às é viagens, verdade. não é? Então, Exatamente. é só uma questão aí que tudo vai dar certo. E mais uma vez eu peço as orações de todos vocês aí de casa. Fala, Felipe. Eu prefiro nem falar agora, assim, tipo, Mas eu como? não... eu acho que as informações que chegam, a gente tem que checar muito, Mas você não estava lá para isso? Sim, mas assim, o meu... São truncadas, né, Sônia? É muito, mas o estado dele de saúde é muito grave mesmo, assim, muito grave mesmo. E a gente vai apurando ao vivo. Coisa que o Gugu exatamente. sempre fez, né? No Domingo Legal, a marca do A Domingo marca Legal do sempre Gugu foi essa do jornalismo. jornalismo ao Quantas vivo. coberturas a gente fez ao vivo no programa, no Domingo Legal, no calor do acontecimento Tudo vai acontecendo, mesmo, ele vai buscando apurando. na hora. Né? A cobertura do Gerson Brenner foi uma delas, inclusive, sempre. A maneira de trabalhar, um grande repórter, a alma de Mamonas jornalista Assassinos. o tempo todo. Mamonas, nossa, Mamonas foi uma cobertura difícil mesmo Nossa, que a gente você fez.
vocês, muito, muito, muito difícil. Mas, né, as coisas vão sendo feitas, você escolheu essa profissão, você vai em frente. Com os momentos não tinha medo, não, muito de subir bons. naquele helicóptero sem porta? Então, eu resolvi parar quando eu parei e pensei, porque assim, saí de domingo de casa, meu filho era muito pequeno e ele chorava muito, né? E aí eu ainda ia para o helicóptero, a gente ficava 4 horas sobrevoando São Paulo para entrar, às vezes, 3 minutos no ar, porque os equipamentos não eram o que eles são hoje. E aí teve uma hora que eu parei e pensei, eu falei, nossa, né, eu não quero mais deixar meu filho chorando em casa, subir num helicóptero, de repente cai, fica sem a mãe, se a mãe está sempre pensando em filho. Foi por causa disso que eu parei, mas era muito interessante de ser feito, era um trabalho que eu gostava bastante de fazer e que era, o Gugu comandava de terra, né, o helicóptero como ninguém, sempre comandou lá, éramos eu e o comandante Hamilton e era muito bom fazer aquilo, mas a gente está falando isso para vocês, para dar uma ideia do que é uma cobertura ao vivo, porque a gente está passando por isso hoje, nesses momentos, nessas horas, todos os colegas, todo o pessoal ligado, né, nesse acidente. Esther Rocha, assessora de imprensa de Gugu Liberato, respondeu às mensagens da nossa equipe e escreveu: estou aguardando informações oficiais e que o hospital envie ainda hoje o boletim médico, por isso não tenho mais notícias no momento, é o que a gente já imaginava pela experiência da nossa profissão, que fosse isso mesmo que a Esther estivesse nesse momento atravessando. Tem que aguardar, é o tal tempo de Deus que a gente estava falando aqui. Mas, Esther, sabe que a gente entende e que a gente está aqui fazendo todas as nossas preces pelo Gugu, pela família, mas por você também, porque a gente sabe do carinho, da amizade, da ligação profunda, não só profissional, mas como de amigos realmente, você é parte da família, tá aí a Esther Rocha, que vocês estão vendo, e eu imagino o que seja para ela passar por um momento como esse também, para você, Esther, passar por um momento como esse também. Tá aí o Gugu, a Esther, o Thiago, nessa foto bonita que vocês viram, viu? Olha, o que se fala e que eu estou recebendo também de informação é que até os brasileiros que vivem, não só o que já estão passando férias em Celebration lá em Orlando, já começam a saber, não por lá, pela vizinhança, porque lá todo mundo é muito cada um na sua mesma, ainda mais tratando de pessoas que, na verdade, vêm de outros países, mas pela internet já começam a saber da situação do Gugu e já começam a entrar em contato também com parentes aqui no Brasil para ver se aqui a gente tem mais notícia. E não tem, a gente tem exatamente aquilo que está circulando na internet até o momento, mas para ver a preocupação com o Gugu atravessando aí fronteiras, batendo no coração de todos os brasileiros em qualquer parte do mundo, porque a internet propicia isso, né? Qualquer parte do mundo você sabe o que está acontecendo em cada canto, e a notícia do acidente do Gugu, do estado grave em que ele se encontra, claro que bateu, né, no coração dos brasileiros direto, aqueles que vivem nos Estados Unidos e em outros países. Portugal, a gente está falando de Portugal aqui por causa do Homero Santos que estava lá, e Homero Salles que estava lá e foi para os Estados Unidos. Os brasileiros em Portugal também tomando conhecimento da situação, e mais coisas que o Gugu gravou em Portugal, impossível. Ele vive lá, vira e mexe, né? O programa é transmitido, a Record Internacional pega lá. Então, as publicações de Portugal também já vão começar a soltar as notas, as informações em relação ao acidente sofrido aí pelo Gugu, onde Europa, tem brasileiro, Angola, né? Ele faz muito sucesso também em Angola, através dos programas aqui que são transmitidos lá. Então, assim, o Gugu hoje já é quase uma personalidade mundial. É verdade. Porque não são só os brasileiros, né? Que conhecem o Gugu. E a coisa que está sendo tão intensamente noticiada que aí já começou a chamar a atenção mesmo dos internautas brasileiros que estão em outros lugares, e a coisa está se disseminando a ponto de, né, o pessoal começar a ligar para cá e querer conversar com as pessoas da família, achando que a gente tem mais informações aqui. Eu volto a dizer, não temos, infelizmente, não temos a própria assessora do Gugu, a Esther Rocha,
acabou de dizer aqui ao nosso programa que ela também não tem. Ela está aguardando as informações do hospital. Ela está aguardando um primeiro boletim médico, quer dizer, não houve nenhum ainda, nada, absolutamente nada. Assim que ela tiver esse primeiro boletim médico, que a família permitir que seja levado a público, seja levado à imprensa, aí ela passa para a gente e não tenham dúvida disso, tá certo? Vou dar mais recadinho, volto aqui já, vamos começar a discutir mais assuntos também. Voltar aqui para nossa cobertura hoje desse acidente com o Gugu Liberato, nenhuma informação chegando mais até agora, né? Então, como a gente disse, nós estamos aqui de plantão, apurando aí muita coisa, as últimas informações são essa mesmo, que ele já começa a virar notícia junto às colônias brasileiras em vários outros países, o que não é de se estranhar, é um desdobramento natural dessa situação, mesmo porque a coisa tomou um vulto tão grande aqui no Brasil que começou a chamar a atenção aí de outros internautas e a coisa vai se disseminando de verdade, viu? Fala, Thiago. Não, as coisas vão acontecendo mesmo, e a todo momento, para você que está achando que o programa está meio maluco, hoje não, é que é um programa como se você estivesse numa redação de jornalismo tentando trazer a informação para aquela pessoa que te lê, no caso nós da televisão, para você que nos assiste, né? Para você que está sintonizando agora, as coisas já confirmadas seriam exatamente isso, a queda, né, de 4 metros de altura, queda do telhado de casa, porque ele estaria consertando o aparelho de ar-condicionado, na queda bateu a cabeça na quina de um móvel ou alguma outra quina de alguma outra espécie, não definido, mas o que se fala é que seria no móvel de casa, o que leva todo mundo a supor que ele estava realmente, caiu do telhado, mas do teto, ele estava consertando o ar-condicionado lá em cima, vocês viram como a casa é alta, né? E ele despencou de lá, bateu a cabeça, como disse o Alessandro Lobianco, ficou inconsciente, ele foi levado inconsciente para o hospital e a partir daí, né? Realmente não se tem mais notícias, tem as notícias que a família já se dirigiu para lá, que tem diretores da Record TV também indo para lá, que uma coisa que está correndo entre os jornalistas, mas que a emissora nega e através da sua assessoria de imprensa diz que não aconteceu isso ainda, e essas são as informações, são as únicas coisas que a gente tem, mais o prazo de 48 horas sob o qual ele está em observação, absoluta observação. Só depois de 48 horas é que vai se saber como é que vai se desdobrar o estado de saúde do Gugu, se já passou, se não passou por cirurgia, se vai passar ainda, não é? Quais são as providências a serem tomadas. A Esther Rocha, assessora de imprensa, está dizendo que ela também aguarda um boletim médico e só depois disso é que ela vai poder passar as informações aí para a imprensa e, consequentemente, para o público. Então, o resumo da situação que se tem é absolutamente essa. E o Elias, ele estava lembrando, olha que triste coincidência, que hoje é o Dia Mundial da Televisão. Pois é. Né? E um dos ídolos da TV mundial está aí, nesse momento, enfrentando uma batalha pela sua recuperação aí, pela sua vida. E estamos todos junto com ele num momento como esse, muito difícil, muito delicado. Para vocês terem uma ideia, não é? Todos os colegas aí também estão dizendo a mesma coisa, orações, 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 e ninguém consegue acreditar, gente. Olha, mas isso é impressionante mesmo. Ninguém consegue acreditar que esse tipo de coisa tenha acontecido, né? Dessa maneira tão inesperada, tão inusitada, sabe? Como é que você vai imaginar o Gugu consertando uma coisa no telhado, ele despencar de lá e ficar nesse estado difícil, delicado como ele está? De verdade, né? Porque a gente fala, pô, tanta coisa para fazer, né? Mas eu acho que o Gugu tem isso também, igual a Gretchen, de querer fazer as coisas, né? Entendeu? Porque de assim, viver o seu lar porque mesmo, a gente né? vê o ídolo, a gente vê a pessoa conhecida da televisão, mas o cara fala assim, não, mas é um ar-condicionado. Peraí que eu vou dar um jeito. O ar-condicionado lá, esse sistema é central. E lá eles, os técnicos vão lá para fazer. Né? Então, eu acho que tem a ver com o telhado. Não,
de começar a arrumar para o Natal. Decoração. A decoração pro Natal. entendeu? Porque o ar-condicionado, Pode ser você alguma instala horas, lá, né? você chama um técnico, né? E eles já fazem isso habitualmente, né? Então, a única coisa que eu quero agora é que Deus, os anjos, todos os mentores, tudo aquilo que é de mais sagrado, fiquem ao lado da família do Gugu, justamente para que ele saia dessa. Porque as informações realmente, infelizmente, não são boas. Nós gostaríamos de que fossem poder dar uma muito aliviada melhor pra vocês. e dar uma aliviada, mas infelizmente não são. Como a gente gostaria de ter o nosso coração aliviado também, mas até o momento, gente, isso não A aconteceu, cada né, instante, Flávia? a gente fica muito mais preocupado ainda, até porque o fato de chamarem, não sei se a família foi por conta do acidente ou se o hospital convocou a família. Eu não gosto disso. Essa história de ir ao hospital repentinamente não é legal. Você pode ir daqui meia hora, você pode ir daqui... Já foram, embarcaram, já... Então, sabe, é preocupante. Inclusive, É a aquele Dona que Maria escreveu do o Céu blog da acabou Mauri. de embarcar. Muito grave. A Dona Maria do Céu, a mãe do Gugu, acabou de embarcar. Quer dizer, ela acabou não de- foi de manhã? Não, com não os outros foi, familiares? não foi. Ela foi acabou agora? de embarcar. Foi a informação que me passaram agora. Tá, então, enfim, de qualquer maneira, é a mãe indo para lá, né, para ficar ao lado do filho, quer acompanhar tudo de perto, é extremamente compreensível mesmo. Mas, assim, você imagina, isso já é um baque para qualquer mãe, uma mãe de 90 anos de idade, que acabou de voltar aí há uns 2 meses de uma super viagem internacional com o filho, comemorando os 90 anos dela. Foi uma viagem linda que passou por vários locais da Europa, mas terminou em Portugal, né, que é a terra dos pais dele, com o qual ele tem uma ligação profunda também, e de repente se vê de novo tomando um avião, embarcando, dessa vez para os Estados Unidos e dessa vez porque o filho sofreu um acidente aí muito grave. Então, realmente, né, também a maior força do mundo aí para a Dona Maria do Céu, porque um baque desse, com essa idade, nossa, não é fácil nunca, imagina, né, quando você está um pouco mais fragilizada, tá? Vou dar mais um recadinho aqui. A Verena, tá todo mundo conectado aí, todo mundo buscando uma informação que dê um alívio para o coração da gente, como a gente estava falando, e não foi isso ainda o que Sônia, aconteceu, a né? Dona Maria disse que a Dona Maria, os funcionários do Gugu embarcaram ela por volta de 14h30. Ou seja, ela... mais 8, né? Ela ainda não chegou em Orlando. Então eles Não, embarcaram. são 8 horas são mesmo, 8 né? horas, Embarcaram ela por volta de 14h30. Ela foi sozinha? Eu acho que não, deve ter ido com algum funcionário, sim, né? claro, com Embarcaram certeza. ela direitinho e ela já está indo para Orlando. E 22h30, então ela deve chegar por lá, horário do Brasil. Exatamente, por volta de 10h30 da noite, acredito eu que talvez amanhã a gente já tenha alguma coisa mais definida, mais específica mesmo, talvez antes das 48 horas, alguma notícia possa ser dada para vocês. Hoje, como a gente está dizendo, é tudo sendo apurado, né? E além do que nós já contamos aqui, mais nenhuma informação, certo, Vlad? E algumas mensagens enigmáticas que a gente não sabe nem como interpretar Como assim, mensagens nas redes sociais. enigmáticas? Pessoas próximas que a gente não sei. Eu espero que não tenha relação nenhuma com o caso. Mas pessoas que trabalharam durante muitos anos com o Gugu têm publicado, já tinha saído uma, agora saiu de outra pessoa também. A situação, não sei. É muito estranha. Mensagens que deixam no ar que o pior pode acontecer, é isso? Eu vou até te mostrar, porque é uma pessoa que você conhece, mas claro que a gente não vai... Nisso. Porque já saiu aqui e foi aqui também, ó. Nossa, Entendeu? Tá. Então a gente não sabe, pessoas que trabalharam com ele durante muitos anos. né? Estão fazendo E a gente não tem postagens entendido. bem tristes de verdade, né? E que podem deixar as pessoas aí mais preocupadas ainda, mas é como a gente estava falando, não vamos focar nisso não. A gente não tem nenhuma informação concreta, né? Por mais que o quadro seja grave, tá vivo, gente. Não né? tem informação de piora, não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente Cirurgia, nada. não A gente tem tem nenhuma
estado é grave, o estado é muito grave. Então, ok, está vivo, vamos continuar rezando, botando fé, como eu disse para vocês, nos recursos da medicina disponíveis para ele, porque graças a Deus ele tem como pagar o melhor tratamento que houver para esse caso dele, não é? A energia de todo um Brasil torcendo por ele, de brasileiros de outras partes do mundo torcendo por ele, dos amigos que já estão por perto, já estão indo para lá, da família que vai estar do lado dele esse tempo todo até ele estar completamente recuperado. Mãe por perto é uma coisa poderosa, poderosa, espiritualmente. Eu acredito demais nisso, demais. Então, entendo que ela tenha querido tomar o primeiro voo que ela pôde e estar voando para lá, aos 90 anos, encarar uma viagem de 8 horas, numa situação complicada, não é um passeio, é chegar a uma cidade para ver o seu filho, provavelmente numa UTI, que é onde ele está agora, e realmente não é fácil para ela, mas a presença dela ele vai sentir, e isso vai ser muito importante também, né? Os famosos todos mandando mensagem aqui, ó, Agnaldo Timóteo: Jesus Cristo cuida da saúde do Gugu. Oi, por certo usou as mãos como proteção. Calma, grave era o meu estado e eu tô vivo. E é verdade. É verdade. Quanto a gente pediu Timóteo é um aqui. milagre, gente. 54 Timóteo é um dias, milagre, né? 54 dias. 54 dias. Né? Rita Cadillac aqui no meu Instagram: ele vai passar por isso, Deus é maior, ele não merece. O Giliardi: meu querido Thiago, estamos juntos em orações e Deus, médico dos médicos, está agindo sobre o nosso Gugu. E prossegue, que tem uma infinidade, Sônia, tem mesmo, de mensagem, né? de todo mundo querendo as informações, procurando as informações, entrando nessa corrente de oração e mandando pensamentos positivos e boas energias para o Gugu. Olha as imagens dele aí com a mãe dele. Ele deu uma entrevista para o nosso programa muito recente, né? Já falando aí dos planos para o futuro, eu não sei. Essa entrevista era boa com a Cíntia, não foi? Com a Cíntia. Que era no bastidor do programa. Que ele fala até do domingo, né? Sim. De voltar para os domingos ou não sei. Se a gente tem aí, se é possível colocar, Marmita, porque era uma entrevista vale que a gente ficou naquela assim, será que ele vai voltar? Será que o Gugu volta no domingo? E ele conversou bem legal com a Cíntia, e é a mais recente dele aqui para a Tarde é Sua, e ela é muito recente. Que foi dessa mesmo, temporada né? aqui do programa. Que foi dessa temporada, agora do Canta Comigo. Eu vou dar mais 2 recadinhos enquanto o Marmita aí vê se retira do arquivo essa nossa entrevista, a gente mostra para vocês. Boa, tá? Sônia. Porque aí ele fala do que ele pretende fazer no ano que vem, 2020. Continuando com o Felipe Campos, com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves. O Felipe Campos está conferindo algumas notícias também, né? Felipe está muito abalado ainda com a conversa que ele teve com algumas fontes, e as notícias eram delicadas mesmo, como a gente está dizendo para vocês, mas vamos em frente, que eu boto fé, né? Vamos para essa entrevista, que é a mais recente do Gugu para o nosso programa, onde ele faz um balanço aí desse ano, como foi, daquilo que pode pintar ainda para ele em 2020 com Cíntia Lima. Vamos lá. Boa Tarde é Sua esteve presente e conversou com Gugu Liberato. A pergunta que não quer calar foi feita, né, Sônia? Teremos Gugu Liberato de volta aos domingos? Ele responde pro A Tarde é Sua. Confira. A ida do Geraldo Gotino para a CNN deu uma mexida na grade de programação aqui da Record. Geraldo Luiz sai dos domingos, vai assumir o balanço geral e o domingo vai ficar livre. A gente quer saber, lá da Sony e todo mundo, a Record ofereceu o domingo para você de novo? Não houve nenhum tipo de oferecimento, não houve nenhum tipo de conversa. E eu estou muito satisfeito com as minhas horas de trabalho, com o período com que eu trabalho. Estou podendo me dedicar à família, então não existe absolutamente nada de concreto, nada de positivo nessa. Você gostaria de ter aquele nosso Gugu de volta, 4, 5 horas ao vivo de domingo? Você não gostaria? Olha, eu não digo que dessa água não beberei, que um dia eu não possa voltar para o domingo. Eu tenho muitas pessoas pedindo através do meu Instagram, uma loucura, do Instagram da Sônia, que eu vejo também. Lá tem uma torcida grande. Gugu, o telespectador clama. Nós somos telespectadores e de domingo a gente tá precisando de você, Gugu. Volta pro domingo, Gugu. O mundo pede, mas é assim, o tempo é o senhor da razão. Haverá um momento que, quando Deus quiser, isso vai acontecer.
Você não descarta? Não descarto no momento, né? Tá. No momento eu descarto, mas o futuro a Deus pertence. A vontade do povo é a voz de Deus, aquela coisa vale? Querido, muito obrigada. Tá, esse foi um trechinho da entrevista do Gugu com Cíntia Lima. Ele falou uma frase que é isso mesmo, o futuro a Deus pertence. A gente tem um futurinho aí de 48 horas, né? Que a gente espera que sejam ultrapassadas realmente e que as coisas se resolvam. E é como ele diz, não vou falar que dessa água eu não beberei. Se tivesse que voltar para o domingo, ele até toparia, claro, né? Ele sempre fez isso com maestria. E o que a gente está fazendo aqui hoje é aquilo que o Gugu nos ensinou todos os domingos também, né? Como um grande repórter, um grande jornalista, trazer informações. A gente não queria que fosse com ninguém, muito menos com o próprio Gugu, que sempre gostou de fazer jornalismo ao vivo. Jornalismo, a mistura prezou, de jornalismo, né? E entretenimento. Quem conseguiu essa mistura perfeita, porque ele conseguiu isso sendo vibrante. Às vezes as coisas ficam até chatas e forçadas, né? Fazer essa mistura, não sei o quê. Ele não, ele conseguiu a dosagem exata, porque ele é muito versátil. A personalidade dele abrange mesmo, ele sabe fazer, ele tem o tom exato de todas as áreas pelas quais ele transita. Então esse foi e é o grande sucesso do Gugu, até em formatos, né, onde ele ficou mais aprisionado, ele conseguiu fazer uma atração interessante. Diga, Felipe, não? Eu quero que as informações cheguem o quanto antes, porque eu já estou para Tá todo mundo muito agoniado, né, eu gente? estou muito agoniado. A movimentação na Record TV. Eu estou vendo assim, o Informações Instagram de colega das pessoas, da Record TV. o Instagram dos colegas de trabalho mais próximos, o Instagram do pessoal do SBT, o Instagram do pessoal da Record, e isso está me deixando agoniado. Certo. Não, aliás, a movimentação na Record TV é muito grande, não é? Porque alguém da família Record que nesse momento atravessa essa situação tão delicada, tão complicada, tão grave. Então, vocês, né, podem avaliar o que seja o clima nesse momento dentro da emissora. Já há várias horas dentro da emissora. E as notícias chegam, não param de chegar. A gente está aqui conversando com vocês, as notícias estão chegando, mas não é tudo que a gente pode levar ao ar, mesmo porque são notícias que se contradizem, são notícias que batem de frente uma com a outra, às vezes vem de uma fonte muito próxima, mas vem outra mais próxima ainda e te diz o contrário. Então é aquilo, como disse o Gugu nessa entrevista para Cíntia Lima, o tempo é o senhor da razão, é isso que nós vamos ter que esperar passar, porque vai trazer junto toda a definição dessa situação que hoje nos deixa tão angustiados, tão tristes, né? Com tantos pontos de interrogação na nossa cabeça e no nosso coração. Não está fácil para ninguém, de verdade, mas é isso que temos para o momento. Não adianta tentar forçar. Nosso trabalho está sendo feito. A gente não parou aqui um minuto, né, na busca incessante pela informação. Mas até o momento, essa informação que a gente tanto quer, essas respostas que a gente tanto precisa delas, não existem. Não existem. Então, vamos aguardar, né, e realmente continuando aqui nesse nosso trabalho. Não pense que é fácil não, gente, porque a gente tem lido cada barbaridade aqui que realmente... Lido, ouvido, recebido. Exatamente, recebido. Então, tá aqui sentado diante das câmeras, ocupando nossos microfones, continuar conversando aqui com vocês e cumprindo o nosso papel, é uma missão que exige muito autocontrole nosso, de todos nós aqui, não é? Pela proximidade, pela convivência, pela história, junto com um profissional como esse, e mesmo não tendo trabalhado com ele, muita gente, aliás, todos, eu acho, que do nosso meio de comunicação admira o Gugu, porque ele é um ícone nessa área, né? Ele realmente conseguiu, desde garoto, trilhar um caminho em que ele chegasse a um dos maiores animadores desse nosso país. Ele não foi apontado pelo próprio Silvio Santos como o sucessor dele, né? Ele não foi. O Silvio, mais do que ninguém entende disso, olhou para aquele garoto e depois com o profissional que ele foi se formando e falou, é esse. E, infelizmente, houve um desencontro aí de tempo, de espaço, de a saída da casa, uma volta que não aconteceu e as coisas não se firmaram desta maneira. Mas os laços de amizade continuaram existindo, tanto que houve aquele presente tão significativo e tão simbólico do Gugu para o Silvio Santos. E é o que a gente
Tem, inclusive, de informação aqui, que eu já passei para vocês, que o Silvio, né, estaria sabendo e estaria muito abalado com tudo isso e também querendo informações. Então, vamos aí aguardar. Até porque tem fato, gravação né? hoje lá no SBT. Hoje é quinta-feira, hoje tem gravação no tem SBT. gravação. E no SBT também está o maior corre-corre, diz que gente ligando de departamento para departamento, tá uma loucura, diga. Olha, você sabe que o Gugu, pela celebridade, né, que ele é, pelo apresentador e pela imagem que ele tem dentro da televisão brasileira e o profissional que é, todas as vezes que eu entrei em contato com o Gugu através do direct para perguntar alguma coisa, ou alguma informação, ele sempre me respondeu. Não, ele ser jornalista, né? Sempre acessível Tem aos uma colegas, assessora para atender a demanda, mas ele sabe do trabalho. Mas ele sabe do trabalho e sempre que dá, ele sempre corresponde mesmo. Enfim, nosso coração aqui está pesando 1 tonelada dentro do peito, gente. Mas mesmo. Eu estou me sentindo anestesiado aqui. Eu também tô. A gente está aqui meio no piloto tô. automático, porque esse é o nosso compromisso com vocês. E a gente vai cumprir até o último minuto mesmo. Fala, Você vou tem dar um muitas recadinho. histórias de programas, tal, mas talvez este, na minha opinião, o meu pessoal, é o programa mais angustiante que eu participei. Esse é muito angustiante. É o mais realmente. angustiante, porque a gente nunca quis que o tempo corresse muito rápido, porque justamente falaram dessas 48 horas. Então, é um jeito de acelerar, o tempo, para que essas 48 horas passassem. Então, assim, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tem que dar, tem que dar. Bom, voltando aqui, fala, Thiago. Não tem o que falar. Recebeu alguma informação? Não tem o que falar, é o que eu te falei, Sônia. É o programa mais angustiante. A gente fica aqui tentando olhar e tentando ver os amigos e trazer as informações. Nessa última meia hora surgiram 3 interrogações, que a gente não vai trazer aqui, até porque a gente tem que apurar, mas que estão angustiando todos os colegas. 3 interrogações que estão a todo momento Por isso circulando que eu acho, aqui, gente, no SBT, a coisa na Record. tá tão intensa e tá tão aguda que eu acredito que alguma informação venha ainda antes dessas 48 horas, porque não dá para deixar todo mundo assim, algum boletim, sem né? alguma coisa, algum comunicado da família, alguma coisa vai aparecer para o público, não é? Para todos nós no geral, dando uma diretriz, dando um caminho para que a gente se situe em relação ao que está acontecendo com o Gugu Liberato, porque é tudo coração na mão de verdade, né? E você, assim, se sentir nessa situação, quer resposta, busca resposta e não tem, nós todos estamos num voo cego e realmente a sensação é essa de angústia, né? De poder não ter para dar para vocês a informação que vocês tanto desejam, que nós tanto buscamos, mas que realmente até o momento ninguém da nossa área tem para poder passar para vocês e poder encaminhar essa história. Então, a gente volta a falar no que o Gugu falou, o futuro a Deus pertence, né? Deus sabe o que faz, foi exatamente isso o que ele disse nessa mais recente entrevista que ele deu aí para o nosso programa, para a nossa repórter Cintia Lima. Então, vamos acreditar nisso, vamos realmente deixar nas mãos de Deus e vamos ter forças, né? Para poder passar coisa boa para ele, para poder passar muita energia e que isso realmente possa trazê-lo de volta para nós, né? Independentemente da gravidade, o hospital tem que comunicar à família. Sim. Então a gente tem que saber se ele está na UTI, se ele fez cirurgia, se ele não fez, se ele está só em observação. Então, quando a família souber alguma coisa, eu tenho certeza de que eles vão nos repassar. Eu vou ler para vocês o último comunicado de Esther Rocha, que é assessora de imprensa do Gugu Liberato, e que ela mandou aqui para o nosso programa. E ela disse: estou aguardando informações oficiais e que o hospital envie ainda hoje o boletim médico. Por isso, não tenho mais notícias no momento. Quer dizer, espera-se para hoje ainda
ainda um boletim médico. E aí pode estar muito da resposta que a gente procura, né? Não dá para esperar 48 horas, gente. Isso é um tempo para médicos, né? A gente precisa saber qual é a real dessa história, o que está realmente, né, acontecendo. Olha, o estado dele Gugu. foi assim, ele chegou dessa forma, ele passou por cirurgia, ou ele está sedado, seja lá qual for. O que a gente pode esperar, né? dessa O que situação? nós podemos esperar de tudo isso, né? Porque todo mundo está angustiado, travou completamente o meu Instagram, gente. É uma coisa tem que cumprir pelo o amor protocolo. de Deus. A família tem que saber. Eu acho que a família chegando lá, eu acho que aí é é mais outra prudente história. você anunciar e passar alguma informação para a imprensa quando a família está lá. Porque você não vai passar uma informação para a imprensa primeiro do que você vai passar para o familiar. Você sabe que está indo lá. Claro. Então, nessa hora, a gente tem que também ter cautela e esperar esses momentos, porque... Mas à noite já se completa a primeira parte desse Às ciclo, 24. às 24 horas. Acho que aí é que deve sair o primeiro boletim médico e tudo isso vai vir à tona e a gente informa vocês com toda certeza, seja pela TV, seja pelas redes sociais, mas vocês vão saber, a assessoria do Gugu vai cuidar disso direitinho, né? Sem dúvidas. Gente, olha, nós estamos indo embora, né? A gente continua atento e forte, porque isso é preciso realmente, a situação é delicada, mas a gente também não perde a fé. Beijo, tchau, até amanhã.